Pronto. Agora estamos gravando. Mais uma vez, bom dia a todos. Cuidado aí com a privacidade, fechem os vídeos, fechem os microfones se não quiserem aparecer, mas fiquem à vontade para participarem das aulas. Então, a primeira coisa, eu expliquei já antes de iniciar a gravação o nosso itinerário. Eu vou falar um pouquinho de questões metodológicas, eu vou encerrar a apresentação 3 e vou entrar na apresentação 4 durante o nosso encontro de hoje. Seguindo esse itinerário proposto, eu quero falar então de questões metodológicas. Permitam-me compartilhar a tela com vocês. Então eu vou compartilhar minha tela. E, primeiro, com relação ao nosso calendário, eu programei para o dia 15 a entrega da A2. Então, nós estamos com quase 2 semanas, né? Quase 10 dias, contando hoje, para a entrega da atividade A2. E eu hoje pretendo avançar bastante na explicação que diz respeito a ela. A atividade A2 sofreu uma ligeira alteração. Então, aqui nós temos a A2. Você continua tendo que responder pelo Google Class. Agora, vejam aqui, eu já especifiquei que o limite é uma página por questão. Embora a primeira questão seja bem menor do que uma página, é só uma citação mesmo, mas é uma página por questão. E aí você vai perder 1 ponto por página que exceder esse limite. Em virtude do momento, o trabalho pode ser individual ou em grupos de até 4 integrantes, tendo aí também a pena para quem extrapolar esses limites. Então, eu já deixei escrito aqui no Google Class. O que acontece foi o problema da A1, eu não descontei ponto para quem extrapolou o limite, e eu deixei escrito aqui para vocês o que acontece para quem extrapolar o limite. Com relação à A2 ainda, eu então desdobrei uma das perguntas em 2. Eu atualizei a rubrica também. Eu aprendi a usar de uma forma melhor do que eu usei na A1 a rubrica de correção. Eu vou corrigir indicando essa rubrica para cada uma para as entregas que vocês fizerem. Então, já há um feedback na A1 para cada uma das questões. É só você abrir lá a A1, quem entregou o trabalho, que tem um feedback. Eu pintei o que você fez, o que você perdeu ponto na tua A1. É só abrir a A1. O mesmo vai acontecer na A2, só que eu vou seguir diretamente a rubrica. Você vai receber a rubrica, eu então desenvolvi o meu uso da rubrica, aprendi a usar melhor, e a correção vai ser em cima dela. São 2 questões da A2. Pensando no conceito de clareza, no inciso 1º do artigo 11 da Lei Complementar 95, transcreva um exemplo de artigo de lei que não seja claro. Então, na primeira questão, você vai ter que citar o artigo. Coloca entre aspas, indica qual é a lei, qual é o artigo, e veja aqui que nos critérios de correção, eu estou justamente analisando se você citou corretamente o artigo. A segunda questão, a partir do exemplo citado na questão anterior, você vai ter que indicar justificadamente por qual razão, a partir do artigo 11 da Lei Complementar, o artigo não é claro. Então, vamos fazer uma pausa. Primeiro, com relação a A1, você tem o feedback para aquele que postou a questão na questão. Abre preferencialmente do computador, dá para ver do celular também, mas é um pouquinho mais difícil. Abre preferencialmente do computador, todo o trabalho vai ter ou a nota máxima, claro, e aí eventualmente não tem nenhum destaque, ou vai ter um destaque no trabalho, ou vai ter uma indicação na rubrica que eu ainda não sabia usar direito, do que você perdeu o ponto. O fundamental é você entender o que você perdeu o ponto. Então é só abrir a A1 e olhar que vai estar indicado
qual foi a sua penalização. Tudo bem? Com relação a A2, entrega na outra sexta-feira, que é o limite do prazo. Então, na outra sexta, não nesta, na próxima, você posta a A2, e ela, na verdade, é uma grande questão desdobrada. Primeira coisa, e aí eu estou sendo muito pontual aqui na tua indagação, viu, João Vitor? Então, qualquer coisa você interfere aí para ver se algo não tiver ficado claro, né? Para ver se eu deixo claro. Eu vou falar sobre o texto a partir da aula de hoje. E eu vou apresentar que o texto, entre outras coisas, precisa ser claro. Então, para entender o significado do texto, eu preciso de um esforço do autor e de um esforço do receptor. Quando a gente escreve um texto, o que é um texto? Uma resposta a uma questão, uma petição inicial. Então, quando a gente produz um texto, o autor tem que se esforçar para que o texto seja compreensível. O que ele pode fazer? Se é um texto científico, ele pode buscar a clareza. Então, o texto tem que ser claro. Do outro lado, nós temos o receptor, o leitor, que tem que se esforçar para entender o texto. Sem esforço do leitor, não há entendimento. Sem esforço do receptor, não há entendimento da mensagem. Ora, qual é a minha questão, então? Primeira, eu quero que você procure artigos de lei que você considere não claro. Um artigo de lei que não seja claro. Eu vou falar do conceito de clareza daqui a pouco. Então, a clareza como oposta à ambiguidade ou à obscuridade. Eu quero que você procure qualquer artigo de qualquer lei que não seja claro. Cita o artigo, indica de qual lei você retirou o artigo, indica o número do artigo, eventualmente, se for um artigo com incisos, com parágrafos, cita o artigo na íntegra. Essa é a primeira questão. É uma pesquisa para você encontrar. Eu sugiro que você use o site, a legislação no Planalto, é um site muito atualizado de legislação, mas você vai encontrar um artigo de lei em que, lendo, ele não seja claro. Tá, mas a clareza é um conceito relativo e depende do contexto, depende do receptor. O que parece claro para um pode não parecer claro para outro. Então, eu quero que você traga uma referência. Não é claro para quem? Qual é a nossa referência, operadores do direito? Não é claro para a lei. A Lei Complementar 95 de 1998, que será estudada nessa matéria um pouquinho, é a lei que indica como que as leis devem ser feitas no Brasil. Então, a Lei Complementar 95, já vejo aí, João. Então, a Lei Complementar 95 indica como que os artigos devem ser redigidos no Brasil. Quando eu peço para você citar um artigo que não seja claro, é um artigo que não seja claro conforme os critérios de clareza estabelecidos no artigo 11, inciso 1º da Lei Complementar 95 de 98. Se você olhar a Lei Complementar 95 de 98, no seu artigo 1º, ela indica quando um artigo é claro, o que ele tem que fazer para ser claro, melhor dizendo. Então, lá existem 4 ou 5 critérios, a gente vai ver isso na aula, indicando que você deva fazer para redigir um texto de lei claro. Eu já falei disso no vídeo e vou falar já na nossa aula também. Então, a partir daí, eu quero que você... Então, primeira questão, cita o artigo que não é claro. Segunda questão, por que você não achou claro esse artigo? Mas não porque eu tive dificuldade para ler. Não. Porque, conforme o inciso 1º do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98, esse artigo deveria ter usado, por exemplo, a ordem direta da oração. Sujeito, verbo e complemento. E ele usa a ordem inversa. Pronto. A questão está feita. Então, deixa eu ver aqui, João. Olha, se ele não for claro em seu caput, deve citar seus incisos, caso tenha. É bom, como você está só copiando e colando,
Então é bom sim, porque aí você está citando o artigo na íntegra. Afinal de contas, o parágrafo e os incisos são dois desdobramentos do artigo. O parágrafo traz um complemento ou uma exceção para o caput, e o inciso traz uma numeração, uma ordem de coisas a serem feitas no artigo. Então, seria bom, sim, que você citasse tudo, que você citasse o artigo completo. É desejável e pode facilitar e melhorar a compreensão. Você vai ver lá na rubrica que a primeira questão vai ser avaliada, simplesmente, se você citou certo ou não citou. E eu estou olhando fundamentalmente a tua referência, mas é de bom tom indicar que ele tenha desdobramentos o artigo, no mínimo 3 pontos. Você colocar os 3 pontinhos entre parênteses ou não, mas para indicar que há outras partes do artigo. Daí o desejável, João, é que você cite sim o artigo na íntegra. E, insisto, vai ser uma atividade de pesquisa que vai começar, que vai terminar praticamente com recorte e cola. Mas eu quero que você recorte e cola respeitando os princípios da citação. Então, indicando a referência de qual lei você extraiu o artigo. Tudo bem? Pessoal, então aqui o vídeo vai ficar gravado, obviamente. Essas são as orientações para fazer a A1. O que vocês não têm ainda, e que está no vídeo que eu compartilhei, é o conteúdo. E já que eu estou falando nisso, eu já volto, eu vou lá para o meu material. Então, mais uma vez, eu quero ir para o material. O que eu fiz ontem foi compartilhar. E aí, Duílio, olha só, eu estou aqui compartilhando com vocês o texto, que é o quarto tema, com relação à atividade, que eu já coloquei aí uma atividade para vocês fazerem, que é só aquela atividade de acompanhamento. A diferença é que eu já programei o feedback automático para vocês. Então, você vai terminar, ao contrário do vídeo que eu passei da outra atividade com feedback, nesta o feedback já está tal e qual na prova D1 que vocês fizeram. Então, você já vai receber a justificativa da correção no feedback. E aqui eu compartilhei o material. A apresentação que eu vou fazer com vocês, olha, aparentemente está funcionando aí, Duílio, você fez o questionamento lá no mural, né? Aparentemente está funcionando. Temos aqui o PDF e ao lado o vídeo no YouTube. Então eu postei já o vídeo, que eu finalizei ontem o vídeo, renderizei ontem e subi para o YouTube. Então está lá o vídeo desse nosso quarto conteúdo. Então está aqui uma atividade de acompanhamento que eu sugiro que você faça, que ela vai indicando o fluxo da aula, não vale nota, e aqui você tem o PDF e o vídeo do YouTube. Portanto, pessoal, nós já estamos aí preparados para o quarto ponto. Nós temos mais 5 aulas, contando a de hoje, efetivas, aulas de matéria, até as provas finais. Então, nessas 5 aulas, eu tenho 3 temas para tratar com vocês. O primeiro é o texto, o segundo é retórica, que é muito legal, e o terceiro é norma culta, que são regras. Eu não acho que deva tomar muito o nosso tempo de interação. Eu posso passar essas regras para vocês e ficar à disposição caso vocês tenham dúvidas. Então, são regras que são muito importantes com relação à norma culta. Mas, com esse material que eu passei para vocês, vocês já têm condições, somado ao nosso encontro, de encarar a A1. E eu, então, tendo em vista que o tempo ficaria curto, que é de hoje até a outra sexta-feira, o tempo de entrega, eu, então, optei por simplificar a A1. Perdão, a A2. Eu estou falando da A2. Então, eu optei por simplificar a A2 e, francamente, aí eu não sei a opinião de vocês, né, João? Você que eu tenho certeza que viu aí, eu acho que ficou legal a questão. De repente,
A gente pode até conversar para produzir alguma coisa. Eu posso produzir um texto, eventualmente citando vocês, a colaboração de pesquisa de vocês, mas nós podemos produzir até um texto, algum material, até um vídeo para a internet, em cima das respostas boas de vocês, mostrando como muitas vezes falta clareza à legislação brasileira, no que ela descumpre o inciso 1º do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 1998. Então, de repente, pessoal, se vocês encararem a sério essa atividade, ela pode ter uma repercussão muito legal. E, de repente, nós podemos construir, quem tiver interesse, um vídeo coletivo. Os grupos que autorizarem o uso das respostas, nós podemos fazer um vídeo coletivo ou um texto coletivo questionando a falta de clareza de alguns artigos das leis brasileiras, como eu disse. Mestre, diga. Eu não estou conseguindo entrar. Eu entro no PDF, aparece a primeira folha, aí mostra que são 49 slides. Aí quando eu ponho para o próximo, entra o vídeo. Mas que estranho. Você baixou o PDF? Eu não consigo. Experimenta, não dá para baixar? Olha... Eu vou compartilhar aqui, aguenta aí, eu vou compartilhar aqui a tela de novo. Uhum. Porque, como eu mostrei, com licença, viu? Vou compartilhar aqui a tela. Como eu mostrei aí para vocês, você está vendo aí minha tela, né? Tô. Aí em material, veja, quando eu clico no PDF, se eu clicar aqui para o lado, ele vai para o vídeo. Tá. Então, isso é da própria estrutura da postagem. Mas se eu descer... Deixa eu ver, então. Eu estou com ela aberta aqui, eu vou ver. Eu tenho dificuldade com essa coisa de computador, né? E eu vou tentar ajudá-lo na medida do possível, viu? Fique tranquilo. Tá bom. Então, aqui, como você pode ver, indo para o lado, vai para o vídeo. Todavia, se você descer, isso no meu, eu desço com o mouse, por exemplo, eu desço na tela, minha tela é sensível, né? Não, então, eu tô vindo aqui, tá bem, tá indo sim. Perfeito. Tá. Eu poderia até ter escrito para você, mas só me ocorreu agora que poderia ser isso. Tá bom, tá ótimo. Obrigado, professor. De nada, imagine a disposição, viu? E aos demais também, viu? Quem tiver dificuldade, posta. O Duílio postou lá no mural, usem o mural, prefiram o mural ao e-mail. Eu sou horrível para ver e-mail. Horrível mesmo. Eu, inclusive, nos lugares em que eu trabalho, eu já deixo claro, se quiser contar com o meu trabalho, não conte comigo vendo e-mail, porque eu não vou ver e-mail. Não acho que seja um sistema de comunicação que funcione nos dias de hoje. E aqui para nós, eu tenho o dever de atendê-los, sim, todos vocês. Então, optem, na medida do possível, por postar lá no mural. E eventuais pendências da A1, eu não terminei o ciclo da A1 ainda, viu, pessoal? Então, tem gente ainda que pode estar sem nota, porque não estava com acesso aqui. Reconforte o colega, eu ainda não terminei o ciclo da A1, porque o meu compromisso é a situação regular. Alunos em situação regular já estão com as notas A1 e D1 lançadas. Esse é o meu compromisso. Alunos em situação irregular, infelizmente, têm que entender que estão num regime de exceção. E aí haverá algum atraso da minha parte na correção dessas provas e dessas notas. Então, pessoal, prefiram o mural, eu sempre vou dar uma olhada no mural, quando eu perceber que requer uma atenção ou uma mensagem minha, eu vou responder lá para vocês. Tudo bem? Então, pode ser que alguém tenha postado alguma coisa no mural e eu não vi. E prefiram o mural central, aquele mural inicial da nossa disciplina. Bom, dito isso, deixa eu ver aqui, Flávia. Ô, Flávia, se você postou a A1, é só abrir a A1 que tem o feedback nela. Tá tudo pintado. Quando você abre no celular, tem que abrir 2 vezes. Se você tiver no celular, por exemplo, você abre e aí vai aparecer o ícone em cima para abrir de vez. Quando você abrir de vez, vai estar tudo pintado lá. Excepcionalmente, eu não vou fazer isso,
só para eu tirar minha dúvida, eu vou pedir licença, estou aqui olhando a A1. Quero ver aqui só para saber se tem mesmo o feedback, Flávia. Só um minuto. Só um minuto que eu estou vendo aqui. Tem sim, viu? Vários feedbacks. Então está escrito no seu grupo, se eu não olhei, Flávia Rodrigues Pereira, tá tudo pintado aqui o documento no formato do editor de texto do Google, não está o feedback no PDF, ele está no documento com formato Word. Aqui o PDF é outra coisa. Então está assim, é só você abrir aí, infelizmente, no celular, por exemplo, ele é meio burocrático, viu? Não é desleixo seu, não é incompetência sua ou de qualquer outro aluno de não conseguir chegar a esse resultado, tá? No celular é um pouquinho chato para chegar, você tem que abrir 2 vezes, demora para descobrir onde que vê esse resultado. Mas item a item, o que você perdeu, nota, e depois está na rubrica também, eu coloquei na rubrica, eu não sei qual é o retorno de vocês da rubrica, mas está lá. Então, pessoal, isso serve para todos, tá? É preciso ver, aí tem a minha observação, Luiz, sempre tem a minha observação, o que é que significou, se houve a perda de ponto ou não. Mas, pessoal, não terminou o ciclo da A1, como eu ia dizendo para vocês, vamos voltar a falar quando vocês quiserem, e a revisão de nota é aberta, tá? Não tem, acabou, eu lancei a nota, eu não posso rever. Eu posso ter cometido erro, e vou ter o maior prazer em dar atenção a todas as questões que vocês, porventura, tragam. Então, fiquem tranquilos. Só não pensem que, saiu a nota, acabou, morri com essa nota. Não é verdade, não. Tá? Então, a gente pode rever essa nota. Eu só peço que, se houver um problema sério, você poste lá no mural, que eu vou dar atenção para você, sim. Tudo bem, pessoal? Eu só vou pedir para que nós avancemos na matéria. O que me preocupa agora é o prazo. E é o prazo da entrega da A2, que não é um prazo meu, é um prazo da universidade. E eu estou usando o limite do prazo, que é a outra sexta-feira. Então, por conta desse prazo, eu quero retomar um pouquinho o que faltou, que eu preciso trazer para vocês da apresentação passada, e eu quero avançar um pouquinho também. Então, novamente compartilho a tela. Primeiro, aqui do tema 3, nós falamos da palavra e falamos do sujeito. Então, a estrutura da oração, isso me interessa bastante a perder um pouquinho de tempo aqui com vocês, porque essa estrutura é básica, isso vai levar à ordem direta. O que é a ordem direta de uma oração? É aquela ordem que aparece primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o eventual complemento. Claro, as circunstâncias estarão distribuídas conforme o que elas modifiquem. Mas, fora isso, você tem sujeito, verbo e complemento. Então, nós falamos da aula passada, teórica, né, sobre essa estrutura, e eu enfatizei o sujeito. Nós falamos do sujeito. Então, o sujeito é aquele que pratica uma ação ou é aquele que recebe uma qualidade. Falamos do sujeito simples e do sujeito composto. O sujeito simples possui um núcleo, o sujeito composto, 2 núcleos. Lembrando que a palavra no plural é ainda sujeito simples. Também falamos que o sujeito pode estar oculto ou indeterminado. Em ambos os casos ele existe, mas ou ele está escondido ou ele não foi determinado pelo contexto de que eu disponho, eu não consigo determinar qual é o sujeito. E disse que há orações sem sujeito, e aí eu chamei a atenção para alguns usos que trazem grande índice de erros. E faz, indicando duração, não vão para o plural, ficam no singular,
E então haver e fazer ficam no singular, e haver, indicando existir, também fica no singular. Paramos por aí na aula passada. O que eu quero completar dessa parte da matéria é o predicado. Então, a estrutura mais comum de uma oração, quase todas as orações têm sujeito e predicado. O que é o predicado? É o resto da frase que não é sujeito. Então, o predicado é aquilo o que você fala que o sujeito fez ou aquela qualidade que você atribui ao sujeito. Fulano fez a prova, ou fulano é inteligente. Então, eu estou atribuindo uma ação ou falando alguma coisa do fulano. O fulano é o sujeito. Fez a prova é o predicado. Essa oração está em ordem direta. O sujeito praticou a ação que é fazer a prova. O predicado, excepcionalmente, é tudo o que foi dito quando não tem sujeito. Então, excepcionalmente, existem frases sem sujeito e essas frases inteiras são predicado. Nesse caso, choveu ontem, é um fenômeno meteorológico. Não há sujeito, não há ninguém praticando essa ação. Olha que definição legal. Na teoria da comunicação, o predicado é a informação nova que eu trago para o receptor a respeito do sujeito. Pedro saiu cedo de casa. Pedro é o sujeito. Na teoria da comunicação, é a informação conhecida. Então, Pedro é a informação conhecida. O que o receptor, o leitor, não sabe a respeito de Pedro? Que ele saiu cedo de casa. Então, saiu cedo de casa é a informação que não é conhecida. Portanto, temos aí o predicado. E ele pode ser verbal ou nominal. O predicado é verbal quando o seu elemento mais importante é a ação. No predicado verbal, atribui-se uma ação ao sujeito. A terra é o sujeito. Então aqui nós temos o sujeito. A terra gira ao redor do sol. O que a terra faz? Ela gira. Então há uma ação que é atribuída ao sujeito. Esse predicado é verbal. Todos, sujeito, reclamaram. Eu atribuí uma ação a todos. Todos reclamaram. Novamente, predicado verbal. Eu não determinei o sujeito. Comentam que houve brigas. Então, esse sujeito indeterminado pratica o ato de comentar. O escritor de talento ajusta as palavras às ideias. Sujeito, escritor de talento, ajusta. É a ação que ele pratica. Ajusta palavras às ideias. Nesses casos todos, eu tenho um predicado verbal, posto que eu estou atribuindo uma ação ao sujeito. Então, o predicado verbal pode ser complexo ou pode ser simples. O predicado verbal pode ser mais simples quando o verbo já traz toda a informação. É um verbo intransitivo. Então, o verbo traz toda a informação. Caminhar, viver, morrer, sorrir, nadar, tremer. Eu caminho, eu vivo. Olha, a ação já está esgotada, eu já transmiti a informação nova para o receptor a partir desse verbo. Agora, existem verbos que são incompletos. Existem verbos que pedem uma complementação para a informação. Eu gosto. Ora, eu gosto de quê? Eu gosto de quem? Então, quem gosta, gosta de algo, de alguém. Amar. Quem ama, ama alguém. Quem ama, ama algo. Então, amar, odiar, agarrar, expulsar, falar, gostar, atribuir, são verbos cuja ação pedem uma complementação. São chamados de verbos transitivos. No primeiro caso, como eu disse, são os verbos intransitivos. Portanto, na predicação verbal, o elemento mais importante é a ação que eu atribuo ao sujeito. Na predicação nominal, o elemento mais importante não é a ação, é a qualidade. Eu estou atribuindo uma qualidade ao
sujeito. Nesse caso, então, a qualidade é mais importante que o verbo. Vejam exemplos. A terra é redonda. Sujeito, a terra. O mais importante aí é a informação que eu estou passando de que ela é redonda, então é um predicado nominal. Todos são bons. Sujeito, todos. Qualidade, bons. Todos são bons. A qualidade, novamente, é mais importante que o verbo. As alunas parecem estudiosas. A característica de serem estudiosas é mais importante, ou parecerem estudiosas, é mais importante do que o próprio verbo. Língua portuguesa permanece importante. Ora, o fato da língua portuguesa permanecer importante, então a característica importante é o mais importante, é o mais relevante nessa predicação. Trata-se, portanto, do predicado nominal. E aí o verbo é chamado de verbo de ligação. Claro, eu não vou cobrar essas coisas assim de vocês. O que me interessa nesses casos? Que vocês entendam a estrutura de uma oração. Na oração existe um sujeito e uma ação que ele pratica. Numa oração existe um sujeito e uma qualidade que é atribuída ao sujeito. Excepcionalmente, muito raramente, eu faço uma oração sem sujeito. Bom, aqui, vamos lá, eu só não entendi, assistir, deve ser assistir aí, né, João Vitor? Quem assiste, assiste a alguma coisa, né? O que eu parei aqui, e eu remeto agora ao vídeo para vocês, é a parte em que eu trago algumas regras de ortografia. Então, eu trago algumas regrinhas, isso está no material em PDF e está também no vídeo. São algumas regras ligadas à norma culta, mas que eu antecipei aqui, de grafia correta de palavras ou de significados da palavra a partir dessa grafia. Então, o uso dos porquês, por exemplo, e algumas outras regras que estão especificadas aí nessa segunda parte da apresentação. Eu sugiro que vocês, então, assistam ao vídeo, está na parte final do vídeo 3. E, a partir daí, se tiverem dúvidas, também se manifestem lá no mural. E eu responderei a essas dúvidas com benefício para todos. Alguma dúvida por hora? Acho que aí o Luiz Gustavo conseguiu, né, abrir a apresentação. Se não há dúvidas com relação a essa terceira parte da matéria, eu vou avançar para a quarta. Aliás, insisto, né, as dúvidas podem surgir, vocês podem ver o vídeo, podem ficar com dúvidas e podem postar lá no mural que eu vou oportunamente tirando. O fato de eu estar aqui agora não é o único momento para a gente aprender. Então, a gente pode aprender em outras ocasiões dentro dessa estrutura do Google Class, que, pelo visto, vai se alastrando aí e deve tomar todo o semestre nosso, né? Eu estou mais ou menos com essa expectativa. Pelo menos eu já agendei aulas para vocês aí para o mês inteiro, né? Vamos ver a evolução da epidemia. Mas, neste momento, eu quero entrar na apresentação sobre o texto. Então, a nossa próxima apresentação, que já está aí com vocês enquanto PDF e enquanto vídeo, é a apresentação sobre o texto. Então, nós vamos agora falar um pouquinho dos conceitos de texto, vamos falar dos elementos do texto, a clareza primeiro, depois coerência, coesão, intertextualidade, e ao final eu vou falar um pouco com vocês, e falo no vídeo, sobre o texto jurídico, alguns exemplos de textos jurídicos, de modo muito introdutório. Então, primeira coisa aí, vamos falar de definições e elementos do texto. É legal você entender que a palavra texto, num sentido etimológico, significa tecido.
O texto é o tecido. E olha o tecido aí. O tecido, ele apresenta um entrelaçamento de fios. Se você não entrelaçar direitinho os fios, você não tem um tecido. Então, a ideia de texto é a ideia de tecer, enlaçar, entrelaçar. E muitas vezes a gente até usa essa expressão, o seu texto não está bem costurado. Ela faz todo sentido etimologicamente falando. Então, você não amarrou bem, você não entrelaçou bem as partes do seu texto. O autor do texto, então, ele tece ideias, ele enlaça palavras, ele constrói um enunciado que pode transmitir uma mensagem. A ideia é que para ter um texto, você tem que costurar palavras e frases para chegar a um significado, para chegar a um conteúdo. É muito comum em algumas ciências o uso da palavra texto em sentido amplo. Qualquer manifestação textual do ser humano é entendida como texto. Como assim? O que é uma manifestação textual? O que é uma capacidade textual? É a capacidade que o ser humano teria de combinar signos dentro de regras para formar um significado maior. Então, nós combinamos signos dentro de regras e, a partir daí, temos um significado maior. Nesse sentido amplo, uma poesia, e naturalmente é, por sentido estrito também, mas uma poesia seria um texto, mas uma música combinando letra, melodia, seria um texto. Essa combinação entre a letra e a melodia poderia ser chamada de texto. Por quê? Existem regras próprias para eu combinar. Conforme o tipo de música, eu combinar o ritmo, a melodia e as palavras. Se eu não combinar seguindo essas regras, eu não fiz o que muitos vão chamar de uma boa música. Ou ainda, uma pintura. Existem regras conforme o gênero da pintura, conforme o período que eu tenho que seguir para compor uma boa obra de arte. Então, no sentido amplo, todas essas manifestações podem ser chamadas de texto. Mas eu confesso para vocês que aqui, na nossa linha de interesse, nós estamos mais focados num sentido menos amplo de texto. Eu estou mais preocupado com a manifestação verbal do ser humano. Então, eu estou preocupado com o texto num sentido estrito. Não só verbal, eu estou preocupado com a manifestação verbal, mas a manifestação verbal pode ser escrita ou oral. Eu estou mais preocupado ainda com a manifestação escrita. Então, eu estou pensando no texto fundamentalmente, meus caros, como o texto escrito. E o que é o texto? É uma passagem que tem um significado. É um conjunto de palavras que tem, por si só, um significado. É uma unidade de sentido, marcada pela coerência e coesão. Então, o texto, o que é? Um conjunto de palavras e frases, um conjunto coeso e coerente que tem um significado. Quando eu escrevo e eu costuro as partes do texto com coerência, com coesão, eu estou efetivamente fazendo um texto. Se eu jogo palavras e frases a esmo, eu talvez não tenha um texto, porque eu não consegui dar coesão e coerência para esse conjunto. Esse conjunto precisa, portanto, de coesão e coerência para ser um todo. Bom, então, primeira coisa. Primeira coisa, pessoal. Nós estamos fundamentalmente pensando o texto. E nós estamos fundamentalmente pensando o texto no sentido daquele conjunto de palavras e frases ou orações que você reúne para transmitir um significado. Exemplo, você vai responder uma questão da prova.
Você vai responder a A1, você vai responder a A2, você vai responder a D1, D2 ou D3. Você vai responder por escrito a uma questão da prova. Você vai compor um texto. E aí você vai combinar palavras e frases, amarrando essas palavras e frases por meio da coesão e buscando dar um sentido coerente para esse conjunto. Então, se há uma pergunta, você tem que amarrar as frases do texto no sentido de trazer uma resposta à pergunta. Se há um pedido a ser feito para o juiz, você tem que amarrar as partes da petição inicial para fazer esse pedido, para justificar a formulação desse pedido para o juiz. Mas aqui, pragmaticamente, vocês têm que entender que quando vocês respondem a uma questão, vocês estão compondo um texto. E, por ser um texto científico, a minha compreensão dele é fundamental. O jeito como eu leio esse texto será fundamental, porque eu preciso identificar o significado do que vocês quiserem dizer. Se eu fiz uma pergunta, vocês têm que ser capazes de amarrar as partes do texto para trazer um significado para mim. Eu volto às definições. Então, quando a gente pensa em texto, nós estamos pensando no leitor e no produtor do texto. Olha, algumas definições. Contexto. Contexto é tudo que está com o texto. São as informações que acompanham o texto. E aí eu tenho aquelas informações que estão lá rodeando o texto, do lado do texto, junto com o texto. Por exemplo, um livro. O título do livro, o nome do autor, a cidade em que ele foi publicado, a editora. São informações do contexto imediato. São informações que estão ali, juntas do texto. Outro tipo de informação pode estar no ambiente. E aí, genericamente, eu chamo isso de contexto situacional. Então, eu quero entender um texto. Para que eu possa entender de fato esse texto, talvez haja necessidade de eu conhecer um pouquinho a história do lugar em que o texto foi escrito, a geografia do lugar em que o texto foi escrito, o ambiente psicológico em que o texto foi escrito. Enfim, eu preciso conhecer o ambiente social, cultural do lugar em que o texto foi escrito. Muitas vezes, a dificuldade de interpretação de um texto acontece pela falta dessas informações, ou porque as pessoas não entendem que elas são muito importantes para que você possa interpretar melhor os textos. Veja, quero trazer aqui um exemplo para vocês. Fulano declarou que é contra tudo o que é imposto. Olha, qual é o problema desse texto? Eu não estou aqui julgando conforme a norma culta, talvez, ou conforme o estilo, excesso de quê? Mas o problema aqui é imposto. Esse sujeito está fazendo uma declaração estritamente tributária, ou ele está fazendo uma declaração que eu vou chamar aqui de anarquista. Ele é contra tudo que é imposto. Imposto é um tipo de tributo. O tributo pode ser o imposto, pode ser a taxa, pode ser a contribuição. Ele está dizendo que é tudo que é imposto, está usando até imposto no sentido de tributo. Ou ele está dizendo que ele é contra toda regra. Toda regra que for criada e que for imposta por alguém, ele é contrário. Olha, qual é o problema que nós temos aqui? Nós temos um problema de falta de clareza. Nós temos um problema aí de ambiguidade. Esse texto é um texto que eu classificaria como ambíguo. Por quê? Se eu não conheço o contexto, se eu não sei exatamente quem é fulano, se eu não sei o que pensa fulano, então a psicologia, se eu não sei onde ele vive, a sociedade, a história, a geografia do seu ambiente, então se eu não conheço a cultura que está em volta do fulano, eu não sei
se ele está fazendo uma declaração tributária ou uma declaração anárquica. Para eu resolver esse problema, eu preciso conhecer o fulano. Imaginemos que o fulano seja um empresário, ele está muito descontente com o governo, muito provavelmente eu estou concluindo que a sua declaração é de caráter tributário. Ou o fulano é um manifestante que sempre protesta contra o governo, ele então pode estar fazendo uma declaração de cunho anarquista. Mas veja, o que resolveu o meu problema, o que pode resolver o meu problema é o contexto. Eu preciso das informações contextuais para poder resolver o problema nesse caso. Então, esse exemplo eu acho bem interessante. E eu ainda estou nas definições. Então, dentro das definições, eu quero falar para vocês dos 3 tipos principais de texto. O texto narrativo, o texto descritivo e o texto dissertativo. Então, eu quero avançar mais um pouquinho. Gostaria de seguir mais um pouquinho, eu deixo ainda um tempo para vocês assistirem ao vídeo, ou começarem a assistir hoje, mas eu prefiro avançar mais um pouquinho na exposição, até para que nós possamos chegar mais próximos aí da resolução da A1. Então eu vou continuar com essas definições e vou continuar com a minha apresentação. Então, o primeiro tipo de texto é o texto narrativo. O texto narrativo é aquele em que o autor conta uma história. Ele vai contar um fato, real ou fictício, que aconteceu num lugar, num tempo, envolvendo pessoas. Nós temos aí as 6 perguntas que o texto narrativo tem que responder. Claro, isso tudo aqui é uma estrutura e eu estou pensando no uso do texto narrativo para a ciência. Eu estou falando aqui do texto narrativo usado pela ciência. Na arte, é bobagem você querer estereotipar, querer criar regras, querer limitar. Eu não estou julgando artisticamente um texto narrativo. Eu estou usando o texto narrativo para uma petição inicial, eu estou usando um texto narrativo para a resposta de uma prova. E aí o texto tem que responder as 6 perguntas. O que aconteceu? Quais são os personagens? Quem são os personagens? Onde aconteceu o fato? Quando ocorreu o fato? Como ocorreu o fato? E por que ocorreu o fato? Então, o que, quem, onde, quando, como e por quê? São as respostas que um texto narrativo precisa dar. Então, se você for narrar um fato numa petição, se você for narrar um fato numa resposta a uma questão prática de uma prova, você vai ter que se preocupar em trazer essas respostas para o teu leitor, que pode ser o professor, que pode ser o juiz. Bom, o texto narrativo, para responder a essas 6 perguntas, veja aqui as perguntas em inglês, né? O texto narrativo, para responder a essas 6 perguntas, tem que ter uma estrutura básica. Primeiro, costuma haver uma apresentação do fato, breve. Então, o que está acontecendo, o que vai acontecer, qual é o fato, qual é a situação. Ou, vamos pensar em uma história, a apresentação dos personagens, você vai caracterizar os personagens, que personagem é bom, que personagem é ruim, qual é o caráter, então, dos personagens, e aí você vai colocar o problema. Vamos pensar numa novela. O que costuma acontecer numa novela? O fulano é bom, o Beltrano é mau, e a mocinha está entre o amor dos dois, mas não enxerga que o mal é mal. Olha, temos aí já o enredo. A mocinha está prestes a se casar com o que tem mau caráter, porque ele é muito rico, e ela não está propensa a viver o grande amor da vida dela. Então, temos o problema. Ela está se afastando da bondade, está se afastando da boa família, está se afastando do desfecho. Haverá um momento de maior tensão, todo mundo vai estar torcendo aí pelo mocinho,
que vai ser um galã, ele vai ter que conquistar a moça, ele vai ter que mostrar para ela que há valores maiores do que o dinheiro e que o outro é um mau caráter. Vamos chegar a um ponto de tensão, o que é mau caráter arma alguma coisa e prende o mocinho, e aí nós vamos precisar do desenlace, algo vai ser revelado, o caráter das pessoas será revelado, e aí nós vamos chegar ao desfecho ou desenlace. Então há uma estrutura no texto narrativo. Eu apresento os personagens, apresento o fato, apresento o ambiente, eu desenvolvo, quer dizer, eu coloco o problema, eu levo o problema ao seu ponto máximo, e aí eu irei resolver o problema. Num texto narrativo clássico, quem vai resolver o problema será o personagem chamado de protagonista. Claro, estou apresentando aqui uma estrutura estereotipada, insisto. Então, se você vai apresentar numa petição inicial um fato, você tem que dizer quais são as pessoas que estão envolvidas no fato, você tem que, então, dizer quem é o autor, quem é o réu, onde que o fato aconteceu, genericamente o que aconteceu. E aí você vai dizer o que o autor fez, o que o réu fez, e vai chegar ao ponto máximo do problema em que ele não se desenrola, ele não se resolve. Claro, numa petição inicial, você vai parar na tua narração aqui. Por quê? Você espera, você vai pedir para o juiz agir, você vai pedir para o juiz interferir na tua história, no processo, para que ele leve ao final feliz que você espera para o teu cliente. Bom, fundamentalmente, esse é o texto narrativo. Há também o texto descritivo. O texto descritivo é aquele em que nós trazemos as características de um ser ou de um local. Nós vamos tentar transformar em palavras aquilo que nós vemos, ouvimos, aquilo de que sentimos o cheiro, sentimos o gosto ou sentimos a textura. Então, todas aquelas características ou informações a respeito de um ser, de um objeto, de um local, que nós captamos pelos sentidos, serão transformadas em palavras para que eu descreva com palavras o objeto. Essa descrição pode ser técnica ou literária. Claro, qual é a diferença? Na descrição técnica, eu vou me ater aos fatos. Eu vou me ater ao que eu estou percebendo, com o mínimo possível de subjetividade. Eu tentarei afastar a minha percepção pessoal e tentar mostrar a percepção de todos a respeito do objeto. Então, eu vou tentar fazer uma descrição em que eu tento mostrar como ele de fato é, e não apenas como eu o percebo. Na descrição literária, não. Eu vou colocar o meu subjetivo, eu vou colocar a minha impressão. Muitas vezes, na descrição técnica, eu vou usar predominantemente palavras no sentido denotativo. Na descrição literária, eu vou usar palavras no sentido conotativo. O terceiro tipo de texto é o texto dissertativo. O texto dissertativo, então, se no texto narrativo eu conto um fato, no texto descritivo eu apresento as características de um objeto, no texto dissertativo eu apresento uma tese, eu apresento uma ideia. E eu vou trazer argumentos para defender ou criticar a ideia. O texto dissertativo é aquele em que eu trago argumentos. Muitas vezes o texto dissertativo começa com uma introdução em que há a proposta da tese. Então você vai propor qual é a sua tese. Depois, você vai trazer argumentos para sustentar a sua tese, você vai eventualmente negar os argumentos contrários, será uma ótima dissertação. E aí, fazendo o balanço, você conclui reafirmando a defesa da sua tese. Olha, esse tipo de texto é muito comum, ainda que às vezes num formato micro ou reduzido, nas respostas às questões da prova. Então, o professor faz uma pergunta, você vai mostrar que conhece a resposta. E aí vai trazer
argumentos que sustentam o seu conhecimento da resposta. Você vai, então, trazer argumentos favoráveis ao seu ponto de vista e vai concluir mostrando esse ponto de vista. Aí temos aqui, então, pessoal, os elementos, os tipos fundamentais de texto. Eu vou retomar lá na frente narração, dissertação e descrição para textos jurídicos. Muito incipientemente, muito inicialmente, muito genericamente, mas eu vou retomar mais adiante. Petição inicial, sentença, em que momento entra a narração, a descrição e a dissertação. E eu já antecipo. Seja na petição inicial, seja na sentença, os 3 tipos de texto são importantes. Claro, a estrutura fundamental é dissertativa. Numa prova, quase sempre, a menos que o professor peça, descreva, mas quase sempre a estrutura fundamental da resposta da prova é dissertativa. Mas eu posso contar uma história para reforçar o meu ponto de vista? Sim. Eu posso descrever um ser, descrever um objeto para reforçar o meu ponto de vista? Sim. E é nesse sentido que a narrativa e a descrição aparecem numa petição inicial e, na maioria das vezes, numa resposta da prova. Salvo, insisto, se o professor pediu para você descrever ou para você narrar alguma coisa, a questão tem um forte cunho dissertativo. Significa que você tem que apresentar uma tese, você tem que apresentar um ponto de vista e defender esse ponto de vista. Então, numa petição inicial, como eu vou mostrar para vocês, os outros tipos de texto também aparecem e são muito importantes. Mas há uma razão para eles aparecerem. Se não houver nenhuma dúvida por enquanto, eu vou voltar aqui para o material. Qualquer coisa, vocês se manifestem aí, por gentileza, mas eu volto para o meu material, vamos dar mais um passo aqui, que eu acho importante. Bom, o texto, então, tem esses tipos, tem essa tipologia, e quando construímos um texto, eu posso pensar genericamente num autor que tem uma ideia e ele transforma essa ideia no texto. O autor transforma a ideia no texto e transmite o texto. O leitor, o receptor, é aquela pessoa que vai tentar ler e interpretar o texto. Então, o autor codificou, criou o texto, amarrou as palavras e as frases, transmitiu o texto. O leitor quer saber qual é o significado desse texto. O que ele quer dizer? Olha, eu escrevi um livro sobre a minha matéria. Vocês querem entender? Tá, qual é o significado disso? Qual é o significado desse livro que foi escrito? O que é essa matéria? E aí, com o esforço do receptor, chega-se ao conteúdo do texto. O principal erro que muitos podem cometer é achar que a interpretação ocorre num passe de mágica, sem esforço. Aqui eu preciso de esforço científico do emissor e do receptor. Se as duas partes não se esforçarem, não chegarão ao significado do texto. E aí, meus caros, nós chegamos ao nosso tema da construção do sentido do texto. O sentido do texto é uma atividade de construção que envolve emissor e receptor. Como eu falei para vocês, não basta que o emissor se esforce para fazer um texto. O texto nunca será suficientemente claro se
o receptor não tiver uma postura ativa. O receptor tem que ser ativo para entender o texto. Olha, pensemos na aula. Se vocês não tiverem uma postura ativa para entender o que está sendo dito pelo professor, vocês não entenderão, por mais que o professor se esforce. A mente vai viajar, a mente vai longe e você não vai entender o que o professor está dizendo. No mínimo, você tem que ter o esforço para segurar a mente naquilo que está sendo transmitido. Então, o que é muito importante é vocês entenderem que não basta o texto ser otimamente escrito ou a aula otimamente preparada para que o receptor descubra o significado do texto. É fundamental entender que o texto é uma escolha do autor. O autor escolheu combinar as palavras para transmitir alguma coisa. Ele tem o intuito de transmitir um significado. E aí, meus caros, nós temos que se o leitor, se o receptor não tiver algumas competências, ele não vai conseguir interpretar um texto. Por mais fácil que o texto seja, por mais claro que o texto seja, por melhor escrito que ele seja, é imprescindível que o receptor tenha algumas competências linguísticas. Claro, a primeira e talvez mais óbvia delas, ele tem que conhecer a língua em que o texto foi escrito. E aí temos um problema. Muitos conhecem muito superficialmente a língua portuguesa. E aí tem dificuldade para entender um texto científico porque não se esforçaram para conhecer mais a própria língua do país em que vivem. Então isso já pode gerar uma barreira. Veja, dominar a língua não é apenas conhecer superficialmente a língua, é conhecer num nível mais profundo que o superficial. E muitos não conhecem. E quem é que tem dificuldade para ler? Muitas vezes aquele que não tem muita afinidade com a língua portuguesa. Ainda, é importante conhecer o contexto. Aquelas informações que acompanham o texto de que falei lá atrás. É muito importante tentar conhecer o ambiente em que o texto foi escrito e tentar extrair o máximo possível de informações que estejam ao lado do texto para entender o texto. Também é importante perceber a intertextualidade. Há muitas referências, sobretudo na ciência, de um texto a outro. É comum na ciência nós escrevermos citando outros textos, falando de outros textos. Eu vou falar com vocês da intertextualidade daqui a pouco, mais adiante. E também, poucos percebem isso, mas quem não tem conhecimento sobre a história, sobre a geografia, sobre a antropologia, sobre o país em que vive, sobre o momento que vive, o passado, o presente, as perspectivas de futuro, quem não tem conhecimento de mundo tem maior dificuldade para ler um texto. Porque perde referências, porque não entende passagens, porque simplesmente não chega a alguns significados. Portanto, pessoal, o que eu estou querendo salientar para vocês é que a compreensão do significado de um texto não depende apenas do autor. É imprescindível que o receptor, que o leitor, não apenas se esforce, não apenas segure a mente, não apenas se concentre, mas também que ele tenha algumas competências que podem ser adquiridas se ele não possui. Então, se não houver um mínimo de competências linguísticas no receptor, ele não conseguirá ler um texto e entender. Ele será aquela pessoa que tem grande dificuldade para decodificar o texto. Insisto, porque o texto está cheio de referências, está cheio de informações que não estão estritamente dentro dele, que são indispensáveis para a sua compreensão. O que eu fiz até agora? Então, entrando aqui, saindo dos conceitos de texto, passando pelo texto narrativo, dissertativo e descritivo, eu entrei na questão do significado do texto. Só que eu olhei, nessa primeira pausa, para o receptor. O que o receptor precisa ter para conseguir
entender o texto. E aí ele tem que ter algumas habilidades, algumas competências, melhor dizendo, que permitirão a ele manejar algumas habilidades para interpretar o texto. Ele tem que ser ativo e tem que se esforçar para adquirir essas competências para ler devidamente um texto. Tá. Agora, se não houver objeção, eu vou falar do ponto de vista do emissor. E aqui eu fiz a pausa, porque eu entro mais diretamente na nossa questão A2. Então, pensando na A2, é a partir de agora que eu estou mais diretamente nela, porque eu vou falar da clareza. Então, atentos aí. Volto à apresentação, insisto, há mudanças, sim, entre o meu vídeo e o que eu estou falando aqui para vocês, muito pequenas, porém, viu? No geral, eles têm a mesma natureza. Mas eu falei um pouquinho aí do receptor. É importante agora falar o que o emissor tem que fazer. Qual é a meta, a ambição do autor, se ele quiser fazer um texto compreensível. Então, o autor tem que buscar a clareza. Ele tem que produzir um texto claro. Repito, na arte, os critérios são outros. Eu estou falando dos critérios da ciência, que se aplicam à linguagem jurídica, que parte da ciência. Então, o autor tem que buscar a clareza. E o que é ser claro? É evitar, fundamentalmente, eu vou simplificar. Então, aqui, didaticamente, quando que um texto é claro? Quando ele não é obscuro, quando ele não é ambíguo. O que é o texto obscuro? É um texto que não consegue concatenar as ideias. É um texto que mistura ideias. É um texto que você não consegue entender o que o autor quis dizer, porque ele vai de um lado a outro, a esmo. Parece que não tem um objetivo no texto. Você, então, não vê a forma do texto. O Brasil, país do futuro, tem carnaval. Olha, eu espero que ele vá falar alguma coisa ou do futuro do Brasil, ou do carnaval, mas aí o autor diz: o direito civil deriva da Constituição Federal. Quase que num sentido técnico. E depois, quase que num sentido de autoajuda, num sentido profético, ninguém suporta os erros do próximo. Peraí, eu vou ficar doido se eu quiser cientificamente amarrar esse texto. Se eu quiser cientificamente encontrar um significado para esse texto. Cada parte do texto fala de uma coisa diferente. Então, o que eu concluo? As partes não estão amarradas. Não há coerência nesse texto. E aí, eu vou dizer que o texto é obscuro. O texto ambíguo tem um problema de precisão. Eu apresentei um texto ambíguo para vocês agora há pouco. Então, ele tem um problema de precisão. Talvez ele seja menos grave do que o texto obscuro, porque muitas vezes o contexto pode me ajudar a resolver a ambiguidade. E o contexto muitas vezes não ajuda a resolver o problema de obscuridade. Eu quero descobrir o sentido do texto. A pessoa escreveu: proibido entrar na loja de sandálias. Proibido entrar na loja de sandálias. Por que esse texto é ambíguo? De sandálias. Você está usando as sandálias ou está entrando na loja que vende sandálias? Há uma ambiguidade. A ambiguidade é o duplo sentido. Pode ser tanto uma coisa quanto outra. Ou, encontrei o José, irmão da Maria, que estudou comigo. Ele é o José que estudou comigo, ou ele é irmão da Maria que estudou comigo? O que significa o qual ou a qual, nesse caso, refere-se ao José ou a Maria? Se eu não conheço o contexto, eu não vou resolver esse problema de ambiguidade. Então, muito didaticamente, quando que um texto é claro?
quando ele não for obscuro, quando ele não for ambíguo. Eu vou tentar redigir um texto que não seja obscuro, então que eu apresente coerentemente as ideias e que eu deixe claro por que eu estou amarrando aquelas partes do texto, e um texto que não seja ambíguo. Olha, pensando nisso, é muito legal. Existem algumas dicas, na verdade não são dicas, são imposições, porque estão na lei. Existem, então, algumas regras que são estabelecidas pelo artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98 para ter clareza. Olha o que a lei diz. As disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão e ordem lógica. Tudo bem. Talvez tudo isso esteja contido no conceito de clareza. A clareza pressupõe precisão e lógica, mas a lei foi minuciosa e ela estabeleceu, então, que que qualquer lei tem que ser clara, precisa e ter ordem lógica. E aí nós estamos pensando nos artigos da lei. O inciso 1º diz ou traz regras para obter clareza numa lei. E aí, meus caros, para facilitar a leitura, eu destaco para vocês. Então, para obter clareza, é isso que vocês vão usar para identificar uma norma que não seja clara, um artigo de lei que não seja claro. Então, para obter clareza, o que o legislador tem que fazer? E aproveito para dizer, por que eu trouxe aqui isso? Porque essas regras quase sempre servem para qualquer texto científico, é muito legal. Então, primeiro, para obter clareza, use palavras e expressões em sentido comum. Olha, evita na lei o desnecessariamente um sentido técnico da palavra que não seja do direito, obviamente, e evite na lei usar o sentido figurado, o sentido conotativo das palavras. Vamos usar as palavras na medida do possível da língua portuguesa, claro, eventualmente da linguagem jurídica, mas fundamentalmente no sentido denotativo. Olha, se você encontrar um artigo em que as palavras são muito técnicas, vamos supor, da medicina, palavras de teoria econômica, então você pode dizer que esse artigo de lei descumpriu a linha A do inciso 1, do inciso 1º, do artigo 11 da Lei Complementar 95 de 98, e você estará respondendo a minha A2. Você vai ter que demonstrar por que a palavra não foi usada no sentido comum e que, por isso, a lei não é clara, ou o artigo não é claro. Usar frases curtas e concisas. Se você achar um artigo, perdoe o exagero aqui, mas quilométrico, né, um artigo enorme, um artigo que ocupe a página inteira da tua resposta, talvez esse artigo não esteja usando frases curtas e concisas. Claro, o que você vai ter que ver? Se dentro do artigo a frase é curta ou concisa. Um grande problema para alguns alunos em respostas de prova é que eles respondem a prova inteira com uma frase só e não pontuam. É isso que a lei quer evitar. Você tem que saber pontuar. Isso volta lá na linha E. Usar os recursos de pontuação de forma judiciosa. Então, você não deve nem abusar da pontuação. É aquele texto gigante com muitas vírgulas. E aqui a grande preocupação é a vírgula. E muitos erram no uso da vírgula. Mas é você abusar da vírgula. Não vamos contrariar aqui que você vai ter que colocar os pontos no lugar certo. Então, para fazer frases curtas e concisas, haverá mais pontos, eventualmente, do que vírgulas. Então, você não pode abusar das vírgulas, mesmo porque, se você abusa das vírgulas, você está
abusando das circunstâncias. A linha C diz que as orações têm que estar em ordem direta. Então, nós temos sujeito, verbo e complemento. Onde vão entrar as vírgulas? Onde vão entrar as informações que vão retirar concisão? São as circunstâncias. Então, você não deve exagerar em circunstâncias. Não traga tantos adjetivos para o sujeito, não traga tantos advérbios relativamente ao verbo, não traga tantos adjetivos para o complemento. Tente ser mais seco, tente ser mais direto. É isso que a lei está dizendo para o legislador e é isso que serve para você na sua prova. Então, seja direto, diga aquilo que você quer dizer, não abuse nem de pontuação, nem de informações que não sejam relevantes, que você vai estar violando a concisão. E temos aqui a linha D também. Você deve buscar na lei a uniformidade do tempo verbal, preferindo presente ao futuro. Então, a lei, preferencialmente, deve ser escrita em que tempo? No presente. A regra deve ser respeitada, e não a regra deverá ser respeitada. Então, preferindo o presente. E qual é o problema? Evitar, no mesmo artigo de lei, isso também serve para a sua resposta, usar o verbo no passado, no presente e no futuro simultaneamente. Então, você deve tomar esses cuidados ao redigir um texto. O artigo 11 se refere à redação das leis, mas ele pode ser usado para todo e qualquer texto científico que, porventura, você venha a redigir. Pessoal, acompanharam? Eu aqui, nesse momento, considero que vocês estão aptos para resolver o problema. Não que tenham a resposta pronta. Agora vocês têm o problema. Agora eu me considero como tendo explicado requisitos para que você possa entender o que eu pedi efetivamente na A2. E eu insisto, o que eu pedi é uma coisa que me pareceu legal, que é você vasculhar a legislação, encontrar exemplos de leis que violem essas 5 alíneas do inciso 1º do artigo 11. Fale aí, Débora. Se quiser com o microfone ou se quiser escrever, fique à vontade. Que bom que é uma dúvida só, né? Se for uma. Mestre, me diz uma coisa. Toda Mas é Duílio, né? Duílio. Agora é Duílio. Não é a Débora, não, né? Não, eu não sou partido também. Mas é que às vezes você entra com o nome de outra pessoa, então também tem a dúvida da Débora, né? Sim. Então, toda essa vez que a gente vê na televisão, quando se reúne o Superior Tribunal Federal... Perfeito. Eles estão fora disso, que é extremamente complicado, só norma técnica. Então, se eu quisesse pegar uma audiência dessas, já é um exemplo típico para o nosso A2. Sim, sim. Mas aí só algumas ponderações, viu? Primeiro, com relação à questão, ela foca na lei. Não. Estamos no mesmo universo. Sim, para a tua questão, né? Mas você não poderia trazer especificamente o texto. Eu estou olhando aqui, meus caros, que eu estou sendo atacado por uma aranha aqui enquanto eu dou aula. Mas eu vou suportar isso por vocês. Então, o primeiro ponto... Ela fugiu de mim agora. O primeiro ponto aí é que lá no Supremo eles estão lidando com a interpretação da lei. E talvez dando mais razão ainda à sua indagação, aquele nível de discussão só está se dando, talvez, porque a lei não tenha sido suficientemente clara. E a própria discussão a respeito da falta de clareza da lei, que exige uma discussão hermenêutica, também não é clara. O que afasta a maioria. Aí eu remeto isso àquela discussão nossa da contradição da linguagem jurídica. Mas eu chamo a atenção que é inevitável o uso de termos técnicos do direito.
e não necessariamente uma lei que faça uso de um termo técnico do direito estará violando esses princípios. Eu peço desculpas aí, mas eu matei a aranha, eu não resisti. Foi muito mal da minha parte e eu estou gravando aqui, né? Então, veja, o primeiro ponto, há um limite dentro dessa contradição do que nós podemos esperar de clareza com relação a uma lei. Porque, ainda que haja uma ressalva para preferir palavras no sentido comum, essa ressalva, no meu entendimento, não se aplica para os termos técnicos do direito. E são eles que muitas vezes vão levar à discussão. Então, é natural que isso aconteça. Agora, pode haver o abuso disso. Eu trouxe para vocês o exemplo de uma decisão do Fux, em que ele não precisaria ter citado expressões latinas para escrever o texto que ele escreveu. E isso gera um pouquinho de falta de clareza que poderia ser evitada. Mas, indubitavelmente, há muitos pontos de falta de clareza numa lei, e como você, Duílio, e os demais que estão acompanhando, mas você salientou muito bem, assistir a uma audiência do Supremo verificar quantos desses pontos estão presentes na lei. E com uma dose a mais. Temas que até outro dia eram vistos como claros e como insuscetíveis de discussão, passaram a não ser vistos como claros. E eu vou citar só um exemplo aqui, sem conotação política, por favor, mas a questão da prisão em segunda instância. A Constituição era clara ao dizer que o réu só pode ser preso quando transitada em julgado a condenação. Ora, o que é transitar em julgado? É a decisão de que não cabe mais recurso. Então, olha só um exemplo. Trânsito em julgado. Temos uma expressão. A própria lei define essa expressão. O que é o trânsito em julgado? É a decisão de que não cabe mais recurso. Se a decisão for em segunda instância e eu posso recorrer para o Supremo ou para o STJ, em tese, literalmente, não há trânsito em julgado. Mas isso já gerou e ainda gera muita discussão no Supremo. E aí uma expressão que seria clara por ser definida pela própria lei, ainda que técnica, deixa de ser. Agora, o direito ele é todo interpretativo. Então, ele não é preciso, já que ele admite interpretação de acordo com a minha convicção. Exato. Você tem toda a razão. E aí, nós vamos falar um pouquinho disso em retórica. Eu vou tentar casar com isso. Mas, em teoria do direito, você tem todo um movimento a partir, sobretudo, dos anos 1960, de resgate da análise do direito como retórica e não como uma ciência marcada pela lógica matemática. Então, se você está entendendo o que eu quero dizer, qual é a discussão? Enquanto eu analiso o direito como marcado por uma lógica matemática, eu analiso o direito como marcado por verdades universais, abstratas, genéricas e inquestionáveis. Então eu consigo construir uma ciência do direito em que cada verdade seja potencialmente inquestionável. Quando eu passo a ler o direito como retórica, e que, inclusive, para alguns defensores, era a proposta de Aristóteles na antiguidade, quando eu começo a ler o direito como retórica, a verdade nunca vai além do consenso. Então, eu vou construir uma ciência, sim, porém diferente. É uma ciência marcada pela dialética, pela discussão, pelo debate, e que cada verdade que nós construirmos dentro dessa ciência é uma verdade provisória, que vai ser modificada até o próximo debate. Então, há um movimento, a partir, sobretudo, de 1960, em que eu vou afastar o direito dessa lógica da ciência natural, da ciência exata, e eu vou construir essa perspectiva, como eu disse, retórica. E aí eu tenho a corrente tópica do Zizek, por exemplo,
E eu tenho uma corrente propriamente da retórica, esqueci o nome, eu vou citar esse autor para vocês na aula seguinte, é um belga, esqueci o nome desse autor belga, mas que vai marcar profundamente a perspectiva que nós temos a respeito da ciência do direito. Isso é muito importante, pessoal, sobretudo porque isso dimensiona a nossa expectativa. Às vezes a gente se sente frustrado porque nós não encontramos uma verdade definitiva no direito. Se essas pessoas que têm essa abordagem retórica tiverem razão, eu não posso me frustrar por isso. Eu tenho que esperar, sim, uma discussão e uma volta à discussão de cada tema do direito, por mais que ele pareça num dado momento correto. E aí eu estou dando razão à sua observação, Duílio. Ainda que você tenha colocado como pergunta, eu estou pondo um ponto aí nela, né? Dando razão para ela. Agora, então, uma lei que eu poderia pôr para mim fazer a dois são essas leis do direito de família, onde diz que é marido e esposa, que hoje é qualquer coisa. Então, aí, eu insisto, a tua dificuldade é achar qual que é o desafio que eu propus para vocês, né? É achar o artigo da lei e achar uma categoria de... Porque eu não vou poder dizer que falta clareza porque foi discutido no Supremo apenas. Eu vou ter que amarrar. Falta clareza porque aquela passagem, eu tenho que pegar uma daquelas alíneas, eu vou aqui de novo compartilhar a tela com vocês, né? Só para delimitar, esse é o ponto mais importante da questão. Mas eu vou ter que pegar esses 5 itens, desculpa. Então eu tenho que mostrar que palavras e expressões não foram usadas no sentido comum, e aí eu posso interpretar o comum como o sentido mais usual, e aí talvez você tenha uma saída para a tua passagem, Duílio, você vai mostrar, olha, o sentido comum de casamento, o sentido comum de união estável é ou era este. E não foi mais, mas não foi usado na lei ou na interpretação? E aí eu preciso da lei, esse é o desafio. Usar frases curtas e concisas, orações na ordem direta, tempo verbal uniforme e pontuação de forma judiciosa. O desafio que eu propus para vocês é achar o artigo e apontar não precisa ser mais do que um, desses itens que tenha sido violado pelo artigo, tudo bem? Uhum. Então, você constrói aí a sua resposta a partir dessa articulação. Obrigado. Deixa eu ver a questão da Débora. Eu já volto aí com você, viu, Duílio? Tá bom, sim, tá ótimo, Deixa eu ver obrigado. aqui a questão da Débora. Não, Débora, você... desculpe, viu? Se você tiver num texto narrativo, eventualmente até natural que você faça uma construção que pode envolver passado, presente e futuro. Agora, a recomendação específica da Lei Complementar 95 é para que você não faça isso no artigo de uma lei. E dificilmente no artigo de uma lei você vai estar trazendo algo que não a descrição de um comando. Então, numa lei, fundamentalmente, o que nós temos nos artigos? A descrição de comandos. E o que é um comando? O que é uma regra? É o que é permitido, proibido ou obrigatório. Eu vou estar trabalhando com 2 modais. É o permitido de um lado e o obrigatório, proibido de outro. Lembrando, proibido e obrigatório, no fundo, é a mesma coisa. Proibir é obrigar a não fazer. E obrigar é proibir não fazer. Então, eu vou trabalhar com... Mas vamos falar dos 3, para facilitar. A regra tem que trazer um comando que indique um comportamento, que descreva um comportamento que é permitido, proibido ou obrigatório. E aí, quando a regra vai descrever um comando que seja permitido, proibido ou obrigatório, ela não deve misturar passado, presente e futuro. Numa dissertação, se você simplesmente estiver trazendo teses e não estiver recorrendo a fatos históricos, a acontecimentos do passado para defender a sua tese,
é mais interessante que você siga esse conselho. Numa resposta da prova, se não houver uma razão, então insisto, você está contando uma história, você está trazendo elementos do passado, ou você está mostrando uma opinião que existia e deixou de existir. Nesse momento, você vai naturalmente usar o passado. Mas, se você não for fazer isso, tente manter o paralelismo no tempo da sua resposta. É melhor. Tudo bem? Então, convém evitar. Ficar oscilando no tempo, você vai, inclusive, enfraquecer para o leitor a visão do teu argumento. O Luiz aqui está fazendo uma boa pergunta. Eu pensei a pergunta do Luiz aí do lado, né? Então, Débora, qualquer coisa, fala aí. A do Luiz Gustavo, só artigo vigente? Eu pensei em artigo vigente. Então, eu colocaria como vigente, porque eu não fiz a ressalva de que seria um artigo que já perdeu a vigência. Tudo bem? E aí, vocês vão ter que pesquisar. Uma coisa que eu não escrevi, mas que fica aberta, também não precisa ser apenas artigo federal. Desde que eu consiga comprovar que aquele artigo existe. Qual é a dificuldade de você citar uma lei municipal? Vocês vão achar muita coisa ruim em leis municipais, sobretudo em municípios pequenos, sem nenhum menosprezo, longe disso, mas com relação à técnica legislativa. O problema é você me mostrar que aquela referência existe. Eu posso perguntar para você, você inventou esse artigo de lei. Eu quero o link para ele. Onde que você encontrou isso? Cadê o diário oficial? Então, a dificuldade, às vezes, de você usar uma lei municipal pode vir a ser essa. Mas a questão está aberta. Nós temos cerca de 400 mil leis no Brasil. Federais, estaduais e municipais. Algumas estimativas dizem que temos até mais do que isso. Mas eu já indico, sugiro um caminho para vocês, como eu falei. Site do Planalto, legislação, digita aí no Google, legislação Planalto. Lá você vai ter acesso a todas as leis. E nós estamos falando de leis. Lei ordinária e lei complementar. Eu estou afastando decreto, eu estou afastando medida provisória. Ainda que ela tenha o peso de uma lei, ela não se converteu em lei. Então, eu quero só ler aqui o enunciado da A2. Estou abrindo aqui o enunciado da A2, mas é artigo de lei. Então, eu fui claro na redação. Então, artigo de lei, e aí eu estou pressupondo, viu, Luiz? Lei válida, artigo válido. Tudo bem? A partir do momento que eu não citei que seria uma lei revogada, eu estou pressupondo lei como sendo válida. Então, eu repito, lei ordinária, lei complementar, em nível federal, estadual e municipal. E repito mais uma vez, pessoal, a primeira questão, o primeiro desafio é encontrar. Não é tão fácil, quer dizer, não é nada fácil. É um pouco difícil achar esse artigo. Esse é o primeiro desafio, encontrar o artigo. E o segundo é encaixar o artigo naquelas alíneas da Lei Complementar 95. Então, Kathleen, você pergunta aí, eu quero ver se eu não deixei nada para trás, viu, gente? Eu achei uma pergunta aqui da Kathleen. Deve violar todas as alíneas ou pode ser apenas uma? Pode ser apenas uma. Deixa eu ler a redação aqui. Eu coloquei qual ou quais alíneas? Pode ser apenas uma. Tranquilamente. Não estou querendo aqui que vocês façam um tratado sobre essa violação. Vai ser legal depois, se a gente encontrar um coletivo legal, aquilo que eu falei para vocês. Aí eu volto a vocês sem valer nota, sem valer... Não, mas a pergunta é pertinente. Porque você está aqui, você não estava voltando lá para a questão. E eu estou falando aqui para esclarecer, até para eu ver se eu não construí o enunciado de forma errada. Mas o legal vai o conjunto da obra. Depois a gente eventualmente dá uma destinação a isso, dá para fazer até um tom
aí de protesto bem-humorado, se for o caso, né, mostrando os defeitos da legislação brasileira. Mas é um desafio. Então, só citar o artigo, que é a primeira questão, que eu acho que vale 5 pontos, está lá especificado na rubrica, já é uma parte substancial desse desafio, tá? Pessoal, se eu estourei, eu tento ficar. Então, Mariane, se você trouxer artigo de código anterior, você vai estar trazendo um artigo revogado. E aí eu estou pedindo para a gente ficar na lei vigente. Como eu não especifiquei, insisto, a pressuposição é de que, se eu falei lei, ela só pode ser vigente. Ela só pode ser válida e vigente. Então, Mariane, não use um código anterior. Tudo bem? A gente volta, aí vocês vão ter mais ou menos uma semana até o nosso próximo encontro. Eu não exigi a entrega na segunda-feira, eu coloquei a entrega para sexta-feira da semana que vem para que vocês tenham mais tempo. E eu insisto, eu reduzi, havia 2 perguntas, essa era a primeira pergunta, que eu refinei a pergunta, eu desdobrei a pergunta e eu tirei a segunda. Então, a segunda pergunta era a importância do texto dissertativo, narrativo e descritivo para uma petição inicial. Eu tirei essa pergunta e eu vou falar da petição inicial na próxima aula. Alguma dúvida? Então, pessoal, como eu disse, eu tento não estourar 1 hora, né? Mas nesse final pode ser que eu fique os 2 horários de aula. Eu peço desculpas, porque eu quero dar um tempo para vocês, tanto para fazer pesquisa, quanto para usar o material, que eu acho que essa interação é fundamental e que a gente estaria fazendo em sala de aula, mas de um outro jeito, via Socrative, né? Então eu estaria enchendo minha aula em sala com o Socrative, mas talvez eu precise tomar aí as 2 horas aula nas próximas exposições para encerrar a matéria com tranquilidade, tá, pessoal? Mestre, me diz uma coisa, quando o senhor fala 2 folhas, são 2 questões. Eu posso fazer uma questão, vamos dizer, com meia folha e uma segunda questão com 1 folha e meia, aí dão as 2 folhas? Olha, eu vou colocar lá. Eu vou colocar 2 folhas para a resposta inteira. Tá. Porque as 2 questões estão muito amarradas, né, Duílio? Perfeito. É a citação do artigo na primeira e o resto é para fazer a justificativa. Perfeito, ok, Eu obrigado. imaginei que você usando a primeira folha para citar o artigo e a segunda para justificar, como você pode usar só um item da lei complementar, só uma linha, né, da lei complementar para justificar, eu imaginei que fosse suficiente. Não, então, é que eu achei... Mas eu vou refinar lá no enunciado, tá? Tá bom, obrigado. Vou detalhar isso. Pessoal, se não houver mais dúvidas, também, passar das 11h50, eu também não posso, né? Aí já é um exagero da minha parte. Tragam as dúvidas lá para o mural, tragam as dúvidas para a próxima aula. Eu agradeço muito aí a participação de vocês, a paciência, e fico então à disposição, mas a gente volta a se encontrar nesse mesmo horário na próxima segunda-feira. Vou, nesse momento, encerrar a gravação